No cinema de Alfred Hitchcock, a verdade é a encarnação visual de duas palavras, paralisia e medo. A primeira é fruto da segunda, sendo uma constante representada por um sem número de variáveis, originando-se a partir das maiores obsessões do cineasta, o fetiche e a fobia. Entre os trabalhos de Hitchcock, há um filme e um ator que representam ao mesmo tempo essas duas vertentes. O filme é A Janela Indiscreta e o ator James Stewart. Mas, em Janela Indiscreta, o fetiche nasce primeiro, para só então brotar o medo e a paralisia, como se Abel desse luz a Caim, para que este implantasse as sombras no mundo. É do impulso do prazer, então, que surge o mais puro pavor. Portanto, o que importa e é fundamental na arte de Hitchcock é a maneira pela qual se exprime a representação de sentimentos e a forma de uma ideia, a intensificação de uma verdade que é, basicamente, a do medo. É esta a estrada que tomaremos. Aqui vamos do medo ao prazer. Nossa atenção repousa sobre Um Corpo que Cai, o filme que Hitchcock dirigiu em 1958 e que recentemente foi eleito o melhor filme de todos os tempos. Aqui se encara a viagem inversa. O itinerário se põe ao espelho, reformulando o painel patológico de Janela Indiscreta. Da fobia inicial, aporta-se no prazer final de se ver livre desta. Mas, para se chegar à fobia, é preciso fazer dois recuos, um na história do mundo e outro na história de Scott Ferguson, o personagem interpretado mais uma vez por James Stewart, o maior entre os personagens de Hitchcock que apresentam algum grau de fobia. Primeiro recuo, a etimologia. A língua grega nos diz que a palavra fobia deriva de phobos, que por sua vez significa terror e medo intenso. O Código Internacional de Doenças se instala na raiz da palavra e a explica. Segundo a psicologia, a fobia se difere do medo em seu estado mais simples pelo domínio incontrolável da irracionalidade. O indivíduo fóbico passa a evitar os assuntos e as situações que ele teme, estabelecendo assim um doloroso fator limitante em sua vida. Segundo recuo, vamos à história de Scott. Não é uma das mais belas histórias, pois começa com uma ferida que durante muito tempo não cicatrizará. Durante uma noite, no alto dos prédios de São Francisco, Califórnia, Scott, que é policial, persegue um bandido. Salta por entre os terraços, alucinado e ofegante. Num desses saltos, escorrega e fica pendurado a dezenas de metros de altura. A gênese de sua fobia se dá aí. Uma mácula toma lugar em seu instinto e em seu inconsciente, quando a câmera de Hitchcock capta as dimensões do espaço, o tamanho da queda, o sentido do perigo. Scott nunca mais será o mesmo. Sai da polícia, se aposenta, torna-se um inválido, tanto físico quanto emocional. Parece envelhecer anos, entre a sequência que abre o filme e a cena seguinte, em que já o vemos frágil e derrotado. A fobia, segundo Hitchcock, é a imagem de um trauma, a imagem que retorna, ou, mais precisamente, a sugestão viva de seu movimento terrorífico, que em Um Corpo que Cai se dá pelo efeito do alongamento das distâncias, pelo aumento distorcido das alturas, criando a ascensão da vertigem, ou seja, o medo de alturas que destruirá Scott e sua vida, e que clinicamente recebe o nome de acrofobia.
Mas vamos à história de um corpo que cai. No seu centro nervoso está justamente a acrofobia. O que se passa neste filme? Depois do acidente, Scott, impossibilitado de viver sua vida normalmente, é chamado por um velho amigo, antigo colega de faculdade que não vê há anos. Ele pede para que Scott volte a trabalhar como detetive por alguns dias para investigar sua esposa, Madeleine, que começara a demonstrar comportamentos estranhos, acreditando-se no presente como uma mulher do passado, morta há pelo menos um século atrás. Será um caso de possessão ou de loucura? Scott investigará. A mulher possui tendências suicidas. A trama se complica, se enrola, não progride, dá voltas em si mesma nas ladeiras labirínticas de São Francisco, percorridas por Scott enquanto persegue Madeleine. A direção de Hitchcock parece cristalizar um estado mental fóbico e lírico, que, como sabemos, é um comportamento desproporcional diante do objeto que dispara o medo. Mas aqui, o filme se passará dentro de uma atmosfera lúgubre, de sonhos, incomum e calma, porém monomaníaca, onde a superfície tem a aparência da verdade e a verdade está oculta, como está escondida também do sujeito que sofre de fobia, que a pressente, mas não consegue acessá-la. A verdade tem duas faces em um corpo que cai, a de Madeleine, que a princípio a esconde e depois a revela, e a da fobia, que impede Scott de prosseguir no coração do mistério. Visualmente, o que é a fobia para Hitchcock? Uma sequência de espirais, de camadas que se desfazem, de descidas ao inferno e ao paraíso, localizados no mesmo porão de sentimentos e encontradas em diversas partes do filme. Os créditos de abertura já começam desde muito cedo por descrever estas parábolas infinitas, estes círculos concêntricos que servem tanto para enredar Scott na trama macabra que vai consumindo, quanto para representar graficamente a estrutura de sua acrofobia, a queda interminável no abismo sem fundo do inconsciente e da irracionalidade. Esta forma circular, elíptica e envolvente, que é o principal tema visual de Um Corpo que Cai, retornará em outras alusões gráficas. No coque de Madeleine, por quem Scott se apaixonará. No corte das sequoias, que remeterão às camadas do tempo passado que Madeleine acredita ter vivido. Na sequência do sonho, onde Scott recebe a chave do enigma na forma de flores que se despetalam. É possível sentir também a sobreposição da realidade banal pela força da encenação, próximo aos prazeres de um sonho real, como na cena de Madeleine, na floricultura. Cores por todas as partes, sensualidade e voyeurismo, que antecedem uma capital crise de fobia, sentimentos e sensações ampliados e intensificados. Tudo isso está encenado do mesmo modo pelo qual se estabelece o mecanismo fóbico na mente do sujeito. A supremacia do medo paralisante, a remissão à imagem inicial do trauma, a afasia, a sincronia entre o fato e a interpretação, por parte do fóbico, deste fato. A acrofobia saberemos mais adiante, a fraqueza essencial e o motivo por que o amigo de Scott o contrata para o serviço. A acrofobia é quem vai transformar uma banal trama de traição e mentira num mistério abraçado pelo sublime, pois é da natureza da fobia intensificar a natureza do medo, e é esta a poesia hitchcockiana. Impossibilitado de seguir Madeleine no momento crucial, ele fracassa ao impedir que ela tire sua própria vida. A acrofobia de Scott age mais uma vez. A emoção rouba toda e qualquer ímpeto de movimento que se esvai do seu corpo. A paralisia resulta na tragédia da morte. Tragédia insuportável que leva ainda mais longe a patologia psíquica de Scott. Mas Um Corpo que Cai é também um filme de amor impossível. E a fobia é o meio pelo qual esse amor,
nasce e morre, pois coincide com o nascimento e a morte desse amor. A fobia, melhor dizendo, é o fator que faz com que Scott atravesse a morte e encontre o amor, mesmo que para perdê-lo mais uma vez. Quando Scott reencontra Judy, a mulher que o lembra Madeleine, é o mecanismo fóbico que Hitchcock faz menção. Mesmo espanto, mesmo delírio sustentado pela ideia de espiral, de que há sempre mais uma camada mórbida da história, sempre a queda das grandes alturas. O amor, então, só pode se confundir com a fobia, seu máximo equivalente. Ingmar Bergman nos diria, em Gritos e Sussurros, que a cor da alma é o vermelho, e é sob a condição desta cor que Scott conhecerá Madeleine, um dos mais belos closes de um perfil nas histórias do cinema clássico norte-americano. Mas é sob um verde difuso que Scott revê Madeleine através de Judy. A confusão mental e a obsessão o levam a reviver uma morta para novamente amá-la. Com os sentidos aflorados, há a lendária cena do beijo, em que se atinge o auge da obsessão de Scott, enquanto o tempo e o espaço se desconectam e partem cada qual em direções opostas, desconcertando o nosso personagem, mas pondo-o finalmente no lugar fixo da sua vida. Essa digressão fortíssima, ornada pelas cores do delírio e da alucinação, ainda assim não curará Scott de sua acrofobia. Mas o que dizem os psicólogos sobre o caso? Como se dá o tratamento das fobias? Segundo os profissionais, o tratamento para condições clínicas de fobia se baseia em técnicas estabelecidas pelo ramo de estudo cognitivo-comportamental. Técnicas de relaxamento que ajudam o indivíduo a controlar os sintomas fisiológicos da fobia, bem como técnicas de exposição gradativas ao objeto do medo, são comuns e obtêm resultados satisfatórios diante desses quadros. Então, como se alcança a cura desta patologia psíquica no filme de Hitchcock? Poderíamos dizer que o diretor não utilizará para o desfecho de Um Corpo que Cai as técnicas de relaxamento, e que, da exposição gradativa, ele retém apenas a palavra que lhe interessa, bem como a toda a arte do cinema, a exposição. Scott é exposto à verdade sem filtros, na frequência dilacerante de um choque. O mundo, para Hitchcock, é a manifestação de uma ansiedade e, por consequência, do suspense mais puro. A resolução de Um Corpo que Cai é a demonstração desse ponto de vista. A fobia vai embora quando é confrontada com a imagem profundamente semelhante àquela do trauma original. Mas agora é Judy quem se vai, enquanto Scott descobre toda a trama tecida pelo velho amigo que o contratou. Uma vez curado, Scott descobre. Foi enganado, representou, neste tabuleiro perverso, uma vítima. E mais além, ele entende. Na fobia é uma condição irrefutável que o faz representar tão bem este papel. Trata-se de uma força que não se contesta, de uma arquitetura forjada na complexidade do espírito humano. Trata-se da perfeição do medo.